Vamos imediatamente ao Paraná, Tribunal Regional Eleitoral, relator votando neste momento contra a cassação de Sérgio Moro. Vamos acompanhar o que diz Luciano Carrasco Falavinha de Souza. Vamos acompanhar. Os autores não demonstraram gastos de sua própria campanha para dizer que houve excesso do outro, muito menos indicaram baixa estimativa dos gastos para justificar eventual excesso. Não se apostou nenhum gasto como normal. Não se provou corrupção, compra de apoio ou mesmo uso indevido dos meios de comunicação, considerando que o investigado Sérgio Moro já tinha ampla exposição midiática pela sua atuação na Operação Lava Jato, que, repito, não se está em julgamento aqui, nem seus acertos, nem seus erros. Se considerados os gastos em cada pré-campanha, chega-se ao valor de 401 mil, na época do período de filiados no Podemos, 229 mil no União Brasil de São Paulo e 224.778 aqui no Paraná. Se somada as pré-campanhas, o que isso não se mostra adequado, chega a ser 854 mil, o que corresponde a 19,22% do limite de gastos para a campanha do senador no estado do Paraná. Considerando os gastos efetivamente direcionados a essa campanha, representa 5% do teto de gastos da campanha do senador e 11,51% da média de gastos da campanha, considerando todas as candidaturas lançadas. São circunstâncias que não justificam eventual cassação. Se não bastasse isso, face a tudo aquilo que foi produzido, apesar de não ter dúvida, não vejo com deveria vênia como afastar o princípio do indúbio pró-sufrágio, amplamente reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Aqui cito o ministro Ricardo Araújo, segundo o qual a expressão do voto e da soberania popular merece ser preservada pelo Poder Judiciário. Citado no agravo regimental do recurso especial, o ministro Mauro Campbell, valendo a pena destacar ainda o voto do ministro Ricardo Lewandowski, na mesma Corte Eleitoral, no recurso especial 0600719101. Diz o ministro: essa justiça especializada tem por fundamento que, em caso de dúvida razoável da melhor interpretação do direito posto, vigora na esfera peculiar do direito eleitoral o princípio do indúbio pró-sufrágio, segundo o qual a expressão do voto popular e a máxima preservação da capacidade eleitoral passiva merecem ser prioritariamente tuteladas pelo Poder Judiciário. Por fim, no Tratado de Direito Eleitoral, coordenado pelo ministro Luiz Fux, Luiz Fernando Casagrande Pereira e pelo Dr. Walter Agra, organizado pelo Dr. Luiz Fernando Pitinin, a professora Vânia Siciliano Aieta, em artigo intitulado O Sacrifício dos Direitos Políticos através da pena de inelegibilidade, deixa claro o problema da discussão jurídica e política envolvido no tema. Diz a professora: precisamos combater os julgamentos com escopo midiático, o que foi intensificado com o televisionamento das sessões dos julgamentos dos tribunais superiores, gerando os comentaristas leigos de ocasião. Face a essa conjuntura, defender a estrita legalidade virou um ato revolucionário. Observe-se ainda, com atenta preocupação, a odiosa criminalização da política. Não podemos conduzir nossas atuações jurídicas motivadas por manifestações mediáticas alicerçadas pelos sentimentos de comoção popular e pela necessidade de dar satisfação aos anseios de uma sociedade controlada pelos ditames dos meios de comunicação, com o objetivo de expurgar da vida pública aquelas pessoas tidas como indesejáveis ou indignas do mandato popular, malgrado sejam elas, independente do juízo de valor, representantes eleitos pela vontade popular. Mesmo diante da legitimidade da insatisfação da sociedade organizada, não cabe ao Poder Judiciário agir na esteira do que considera indignante, mas sim prestar a jurisdição, atento às leis e principalmente ao arcabouço constitucional vigente, até porque os mesmos atores que protestam em face dos representantes eleitos são os que os elegem. Por fim, nada mais destacar que a ação de investigação judicial eleitoral é via inadequada para apuração de infrações penais e que os investigantes não possuem legitimidade para o julgamento da respectiva ação penal. Sucede que, diante de todo o exposto ao longo desse voto, não se constatam indícios mínimos dos crimes de apropriação indébita, falsidade para fins eleitorais, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, dentre outros delitos comuns eleitorais aventados pelos investigantes. Tanto é que isso não justifica o encaminhamento de peças à Procuradoria para a apuração, inclusive porque no próprio parecer do Ministério Público nada foi sinalizado nesse sentido. Senhor presidente, tendo exposto, voto no sentido de referendar a decisão de saneamento no tocante à rejeição das preliminares e, no mérito, julgar improcedente ambas as demandas. É como penso, é como voto, senhor presidente. Desculpe a demora na leitura do voto. Aí, Luciano Carrasco Falavinha Souza, relator, um extenso voto, acompanhamos os detalhes nos últimos minutos, inclusive se manifestando de forma
contrária à cassação do senador Sérgio Moro. Essa apreciação acontece neste momento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Por fim, dizendo, não se contata indícios mínimos das práticas dos crimes destacados e, naturalmente, apontados nas duas ações. Uma da federação, em que faz parte o PT, e do outro lado uma ação do PL, Partido Liberal. A gente vai seguir, claro, acompanhando, mas o voto do relator contra a cassação pode surpreender a muitas pessoas. Conversamos com vários especialistas ao longo dos últimos dias, muitos entendendo que a cassação poderia acontecer e que talvez fosse justamente o entendimento do relator. Vamos girar com os nossos comentaristas. Eu vou só retomar com o José Maria Trindade, que estava com a palavra. Zé, vou pedir agora que a gente mude de assunto. Vou pedir, claro, a sua rápida apreciação do voto do relator, surpreendendo a muitas pessoas. Ele se coloca contra a cassação de Sérgio Moro. Geralmente, o voto do relator, essa manifestação, pode fazer toda a diferença, inclusive na apreciação dos próximos magistrados, não? O relator, ele pesquisa mais sobre o assunto, adentra mais aos detalhes, né, do que fala a defesa, do que fala a acusação. Então, ele é um norte, ele é o orientador do plenário. Não significa que o plenário vota toda contra o relator, a favor do relator, mas é um balizamento muito importante. E o principal que a Justiça Eleitoral vê é se o desequilíbrio que foi denunciado pelos dois lados, né? Se esse desequilíbrio poderia provocar em votos para definir ali quem ganhou a eleição. E aí o desembargador está dizendo, portanto, que não aceita as reclamações e é contra a cassação do mandato do Sérgio Moro, né? Do senador Sérgio Moro, o que é um ponto muito importante. O relator, além do voto, tem esse poder de convencimento. Tá certo, eu vou chamar o Roberto Mota ao vivo com a gente, diretamente do Rio de Janeiro, claro, acompanhou também a manifestação do relator, chamou atenção essa última fala dele, né, Mota? Não houve abuso de poder econômico, não houve prova de Caixa 2, muito menos dos meios de comunicação. Suas considerações, Mota, bem-vindo. Boa noite, Caniato, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite, nossa audiência. Pelo trecho que eu escutei, Caniato, me pareceu um voto bem fundamentado e lógico. Chamou muita atenção a referência que ele fez a precedentes, a duas outras decisões judiciais sobre o mesmo tema. Ele falou sobre a importância de respeitar a decisão das urnas. E ele citou a decisão de uma magistrada, cujo nome me escapou, dizendo que é preciso combater os julgamentos com aspecto midiático, alguma coisa nesse sentido, né? Dizendo, com outras palavras, que o magistrado está ali para fazer justiça e não para satisfazer as expectativas da mídia. E ele também, mencionando essa decisão da magistrada, falou em evitar a criminalização da política. Me parece que são dois pontos muito importantes. Pois é, eu vou chamar o Cristiano Beraldo, que tem acompanhado de perto toda essa movimentação e havia muita expectativa para o início desse julgamento. Beraldo, o que mais lhe chamou a atenção? Suas considerações. Eu também queria trazer um outro trecho, porque durante o seu voto o relator disse: o PT busca impedir Moro de participar da vida política. Eu quero só trazer uma informação adicional. Julgamento suspenso. Neste momento, há previsão de 3 sessões para encerrar a apreciação dessas duas ações. Beraldo, suas informações e considerações, por favor. Boa noite, Caniato, Mota, Zé Maria, boa noite à nossa audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Esse é um julgamento extremamente importante, porque não é apenas a matéria da qual ele trata, que é a cassação ou não de Sérgio Moro, mas sim o que é de fato a lei que deve prevalecer no Brasil, porque a gente lê algo que está escrito, mas de repente esse que está escrito não mais vale, não se aplica àquele caso específico, e aí no voto que a gente ouviu do desembargador, a gente já vê que talvez ele valha para outros casos. Isso tudo gera a tal insegurança jurídica que nos faz ter essa sensação de República das Bananas, porque um dos alicerces principais
para uma democracia, um país livre, um país onde o direito de pensar, de agir, ele tem que ser respeitado, é que justamente a justiça vale para todos, não importa quem você seja, e sim o crime que você comete. Se você não cometeu o crime, então não importa se você acredita em A ou em B, você não é merecedor de uma punição. Sérgio Moro teve uma votação muito significativa no Paraná, foi o candidato escolhido pela maioria dos eleitores paranaenses para representá-los no Senado. Não há nada que justifique a sua cassação com base nos argumentos apresentados. E mesmo essa ação, que tem como patronos tanto o PT quanto o PL, nem essa ação pode simplesmente jogar no lixo essa votação, o direito de livre escolha dos paranaenses. Então, fico aqui na torcida de que a justiça efetivamente seja feita e que o que valha é o que está nos autos e não apenas quem é a pessoa que está ali recebendo essas acusações.